Estamos na lição 34 do livro de exercícios de um curso em milagres e hoje nos encontramos com uma afirmação extraordinariamente poderosa. Eu poderia ver paz em vez disso. Esta ideia representa um salto quântico em seu treinamento. Já não se trata simplesmente de reconhecer que há outra maneira de ver, como na lição anterior. Hoje você está nomeando especificamente o que é essa outra maneira de ver. É ver paz. Pense no revolucionário dessa afirmação. Em qualquer situação que o perturbe, em qualquer momento de ansiedade, medo, raiva ou dor, o curso diz que você poderia ver paz em seu lugar. Não que devesse fingir que tudo está bem. Não que devesse ignorar o que está acontecendo, mas que genuinamente poderia ver paz onde agora vê conflito, ameaça ou sofrimento. E a palavra crucial aqui é poderia. Não é uma imposição, não é uma exigência. É o reconhecimento de uma possibilidade real que está disponível para você a cada momento. Esta lição começa a descrever as condições que prevalecem nessa outra maneira de ver de que falamos ontem. E a primeira condição fundamental é esta: a paz mental é claramente um assunto interno. Deve começar com seus próprios pensamentos e depois se estender para fora. É de sua paz mental que surge uma percepção pacífica do mundo. Isto inverte completamente a forma como normalmente pensamos. Acreditamos que estaremos em paz quando o mundo mudar, quando as circunstâncias melhorarem, quando as pessoas se comportarem como queremos. Mas o curso diz exatamente o oposto. Primeiro vem a paz mental interna, e dessa paz surge uma percepção diferente do mundo. A ideia de hoje é: eu poderia ver paz em vez disso. E o exercício está desenhado especificamente para ajudá-lo a cultivar essa paz interna, que depois transformará sua percepção do mundo externo. O curso requer 3 períodos de prática mais longos hoje. Um pela manhã e um à noite são aconselháveis, com um adicional que você deve realizar em qualquer momento, intermediário que lhe pareça mais propício para a disposição. E todas as aplicações devem ser feitas com os olhos fechados. Isto é importante. É seu mundo interno ao qual devem ser dirigidas as aplicações da ideia de hoje. Cada um desses períodos mais longos requer uns 5 minutos de busca mental. E aqui está a prática específica. Você busca em sua mente pensamentos de medo, situações que provocam ansiedade, personalidades ou eventos ofensivos. Esta é uma busca honesta, uma exploração genuína de seu panorama mental. Quando você encontra esses elementos, o curso o instrui a notá-los todos casualmente. Não se envolva com eles, não os analise profundamente. Simplesmente os observe. Repita a ideia de hoje lentamente enquanto os vê surgir em sua mente e deixe ir cada um para que seja substituído pelo próximo. Eu poderia ver paz em vez disso. Você vê surgir um pensamento de medo. Eu poderia ver paz em vez disso. Surge uma situação que provoca ansiedade. Eu poderia ver paz em vez disso. Aparece uma pessoa que o ofende. Eu poderia ver paz em vez disso. O curso adverte que se você começar a experimentar dificuldade para pensar em temas específicos, continue repetindo a ideia sem se apressar, sem aplicá-la a nada em particular. Mas e isto é crucial. Assegure-se de não fazer exclusões específicas. Não proteja certos pensamentos, certas situações ou certas pessoas dessa prática. Todos os pensamentos carentes de amor devem ser incluídos. As aplicações mais curtas durante o dia devem ser frequentes e feitas cada vez que você sentir que sua paz mental está ameaçada de alguma maneira.
O propósito é protegê-lo da tentação durante todo o dia. A tentação aqui é a tentação de escolher o conflito em vez da paz, de escolher a percepção do ego em vez da percepção do Espírito Santo. Se surgir uma forma específica de tentação em sua consciência, o exercício deve tomar esta forma. Eu poderia ver paz nesta situação em vez do que agora vejo nela. Se as incursões em sua paz mental tomam a forma de emoções adversas mais generalizadas, como depressão, ansiedade ou preocupação, use a ideia em sua forma original. Eu poderia ver paz em vez disso. E o curso dá uma instrução adicional muito prática. Se você descobrir que precisa mais de uma aplicação da ideia de hoje para ajudá-lo a mudar sua mente em qualquer contexto específico, tente tomar vários minutos e dedicá-los a repetir a ideia até que sinta certo alívio. Ajudará você a dizer-se especificamente: eu posso substituir meus sentimentos de depressão, ansiedade ou preocupação, ou meus pensamentos sobre esta situação, personalidade ou evento, com paz. Para compreender o poder transformador dessa lição, precisamos entender o que é realmente a paz mental segundo o curso e por que é um assunto completamente interno. A paz mental não é a ausência de atividade ou de desafios externos, não é uma vida sem problemas, não é uma existência passiva onde nada o afeta. A paz mental é um estado interno de certeza, de confiança, de alinhamento com a verdade. É o resultado de ver com os olhos do Espírito Santo em vez de ver com os olhos do ego. E essa paz é totalmente independente das circunstâncias externas. O ego ensinou a você exatamente o oposto. O ego diz que sua paz depende de controlar as circunstâncias, de fazer que as pessoas se comportem corretamente, de assegurar-se de que tudo saia como você quer. E sob esse sistema de pensamento, você nunca pode estar realmente em paz, porque nunca pode controlar completamente as circunstâncias externas. Sempre haverá algo que esteja errado, sempre haverá alguém que não se comporte como você deseja, sempre haverá situações que você não pode controlar. Mas o curso oferece uma alternativa radical. Sua paz não depende de nada externo. Depende completamente de como você escolhe ver, de que sistema de pensamento você escolhe usar para interpretar o que percebe. Quando você escolhe ver com o Espírito Santo, quando escolhe ver significado amoroso em vez de ataque, quando escolhe ver pedidos de amor em vez de agressão, você experimenta paz não importa o que esteja acontecendo externamente. Esta é a razão pela qual a ideia de hoje é tão poderosa. Eu poderia ver paz em vez disso. Isso pode ser qualquer coisa. Uma situação difícil, uma pessoa problemática, uma emoção perturbadora, um pensamento de medo. Mas seja o que for, isso, você tem a capacidade de ver paz em seu lugar. Não porque negue o que está acontecendo, mas porque escolhe uma interpretação diferente, uma percepção diferente baseada na verdade em vez da ilusão. Quando você busca em sua mente pensamentos de medo, situações que provocam ansiedade, personalidades ofensivas, está identificando todos os lugares onde escolheu ver conflito em vez de paz. E ao aplicar a ideia a cada um desses elementos, está praticando ativamente a mudança de percepção. Está treinando sua mente para reconhecer que, em cada um desses casos, a paz é possível. O medo que você sente não é causado pela situação, é causado por sua interpretação da situação. A ansiedade que experimenta não vem das circunstâncias, vem de seus pensamentos sobre as circunstâncias.
A ofensa que percebe em alguém não é um fato objetivo, é sua interpretação de seu comportamento. E se tudo isto é interpretação, então uma interpretação diferente é possível. Uma interpretação que conduza à paz em vez do conflito. A prática dessa lição requer honestidade e diligência. Comece seu dia com o primeiro período de prática de 5 minutos. Feche os olhos e comece a buscar em sua mente. O que está incomodando você? Que situação provoca ansiedade? Que pessoa o irrita? Que evento futuro o preocupa? Que lembrança do passado o perturba? À medida que esses elementos surgem, observe-os sem se julgar por tê-los. Simplesmente os reconheça e aplique a ideia: eu poderia ver paz em vez disso. Não tente forçar a paz. Não trate de se convencer de que deveria se sentir diferente. Simplesmente reconheça a possibilidade: eu poderia ver paz em vez disso. Continue esse processo durante os 5 minutos. Se sua mente ficar em branco e não surgirem mais pensamentos perturbadores, simplesmente repita a ideia de maneira tranquila e rítmica. Eu poderia ver paz em vez disso. Mas assegure-se de não estar evitando conscientemente certos temas. Se há algo que realmente está incomodando você, mas sua mente quer evitar olhar para isso, esse é precisamente o pensamento que mais precisa da aplicação dessa ideia. Durante o dia, essa ideia se converte em sua ferramenta imediata de proteção. Quando você percebe que sua paz está sendo ameaçada, quando sente que surge a ansiedade, quando a raiva começa a aparecer, quando o medo o invade, imediatamente aplique a ideia. Se é uma situação específica, eu poderia ver paz nesta situação em vez do que agora vejo nela. Se é uma emoção generalizada, eu poderia ver paz em vez disso. E aqui está a parte crucial. Se uma aplicação não é suficiente, não desista. Tome vários minutos, encontre um lugar tranquilo se for possível, feche os olhos e repita a ideia até que sinta certo alívio. Seja específico consigo mesmo. Eu posso substituir minha ansiedade sobre esta reunião com paz. Eu posso substituir minha raiva em relação a esta pessoa com paz. Eu posso substituir minha preocupação sobre o futuro com paz. Esta não é uma afirmação vazia. É o reconhecimento de uma verdade. A paz é possível porque a paz não depende das circunstâncias externas. Depende unicamente de sua escolha de percepção. O que você descobrirá ao praticar essa lição é que sua resistência à paz é mais forte do que imagina. Há uma parte de você que não quer soltar certos conflitos, que se agarra a certas ansiedades, que encontra identidade em certos medos. O ego o convenceu de que esses estados de conflito o protegem de alguma maneira, que sua preocupação é responsável, que sua raiva está justificada, que seu medo é realista. Mas, quando você aplica essa ideia honestamente, quando se permite considerar genuinamente que poderia haver paz em vez disso, começa a ver que nada disso é verdade. Sua preocupação não o protege, só rouba o presente. Sua raiva não corrige a situação, só o acorrenta ao conflito. Seu medo não o mantém seguro, só o mantém prisioneiro. A paz que surge ao praticar essa lição não é uma paz passiva ou resignada. É uma paz ativa, uma paz que vem de ver com clareza, de reconhecer a verdade em vez da ilusão. Quando você vê paz em uma situação difícil, não está ignorando a dificuldade. Está vendo além dela para o propósito que pode servir, para a oportunidade de crescimento que oferece, para o pedido de amor que contém. Algumas aplicações dessa ideia produzirão um alívio imediato.
Você sentirá como a tensão diminui, como a ansiedade se suaviza, como uma perspectiva diferente começa a emergir. Outras aplicações requererão mais persistência. Você precisará repetir a ideia muitas vezes, dedicar vários minutos à prática, antes de sentir qualquer mudança. Mas a persistência vale a pena, porque cada vez que você escolhe a paz sobre o conflito, está fortalecendo sua capacidade de ver com o Espírito Santo. Eu poderia ver paz em vez disso. Esta é uma das ferramentas mais práticas e poderosas que o curso oferece a você. Em qualquer momento de perturbação, em qualquer situação de conflito, você tem a opção de escolher paz em seu lugar. Não porque negue a realidade, mas porque reconhece que sua percepção atual não é a única possível e provavelmente não é a verdadeira. Hoje, comprometa-se plenamente com os 3 períodos de prática de 5 minutos. Busque honestamente em sua mente os pensamentos que perturbam sua paz e aplique a ideia a cada um deles. Durante o dia, proteja sua paz aplicando a ideia imediatamente cada vez que sentir que está sendo ameaçada. E quando for necessário, tome o tempo de repetir a ideia até que sinta alívio. Lembre-se de que a paz mental é um assunto interno. Não depende de que o mundo mude, de que as pessoas se comportem diferente, de que as circunstâncias melhorem. Depende unicamente de sua escolha de percepção. E essa escolha está disponível para você a cada momento. De sua paz mental surge uma percepção pacífica do mundo. Isso significa que quando você cultiva a paz interna, começa a ver um mundo diferente. Não porque o mundo tenha mudado, mas porque você está vendo diferente. E ao ver diferente, você experimenta diferente. Eu poderia ver paz em vez disso. Permita que essa verdade transforme seu dia de hoje. Permita que cada aplicação dessa ideia o aproxime mais da experiência constante de paz, que é seu direito natural e sua verdadeira herança. Não é maravilhoso? Muito obrigada por estar comigo nesta jornada. Voltarei amanhã com uma nova lição. Até mais.